Olá, eu sou o Alex Pereira, eu sou o diretor-presidente da Coopermit, uma cooperativa de reciclagem que tem 2 unidades, a matriz na Casa Verde, que tem uma operação exclusiva para reciclagem de eletrônicos, e a filial que fica no Parque Novo Mundo, aqui da cidade de São Paulo, com uma operação exclusiva para triagem e reciclagem de secos recicláveis, ou as embalagens pós-consumo, como é popularmente conhecido, além de presidente da Coopermit, que é uma cooperativa, eu também sou diretor-presidente, diretor financeiro da FEPACORE, que é a Federação Paulista de Cooperativas de Reciclagem. É uma cooperativa de segundo grau. Enquanto a Coopermit é uma cooperativa singular formada por CPFs, a FEPACORE, que é uma federação, ela é uma cooperativa de segundo grau formada por CNPJs de cooperativas. E a FEPACORE, junto com outras redes pelo Brasil, nós fundamos e formamos a CONATREC, que é a Confederação Nacional de Cooperativas de Trabalho e Produção de Recicláveis. Então, estou aqui para conversar de um tema apaixonante, estou no evento, junto aqui, que está sendo promovido pelo nosso amigássimo, o Valverde, que ele tem uma vida dedicada a fazer isso, conexões, e uma das conexões que ele fez hoje foi eu conheci aqui o Evandro, e a gente descobriu que a gente trabalha praticamente na mesma área, na reciclagem de eletrônicos, Enquanto eu estou em cooperativa, o Evandro vai contar para vocês, quem é ele e como ele está conduzindo esse trabalho de reciclagem de eletrônicos. Olá, pessoal. Meu nome é Evandro Luiz Barbosa. Eu sou proprietário da Ecoai Sustentabilidade. Está localizado no interior de São Paulo, José Bonifácio, próximo a São José do Rio Preto. Estou aqui também, primeiramente, queria agradecer ao Zé Valverde pelo convite de estar aqui presente nesse maravilhoso workshop, onde nós estamos comemorando 20 anos da política estadual de resíduos sólidos. Conheci o Valverde há muito tempo, quando lançou aí a PNRS, a Política Nacional de Resíduos Sólidos também. Conheci ele e o Arnaldo em um evento e ficamos próximos. Inclusive, hoje foi uma alegria, eu trouxe até o livro produzido por ele, por Arnaldo José Valverde Consuelo. Foi uma emoção quando o Arnaldo ouviu aqui, autografado por ele. E marca uma fase, uma grande história aí da luta que é da gente trabalhando sobre essa questão de conscientizar as pessoas e trabalhar a destinação correta dos resíduos sólidos. A minha empresa ela foi fundada em 2009. Iniciamos com o lixo eletrônico e depois foi crescendo. Hoje a gente faz gestão e gerenciamento de resíduos de várias classes de resíduos. Classes de empresas, a gente costuma dizer. Mas a classe mesmo, a gente costuma dizer, é o resíduo sólido, que a gente está especializado. Então temos aí uma experiência, uma bagagem legal. Mas hoje nós vamos falar aqui, conheci o Alex aqui da Coopermit, nessa grande oportunidade desse evento, e trocamos ideias aqui falando sobre não importa se é uma empresa privada ou se é uma cooperativa, o trabalho tem que ser feito, muito bem feito, nós fazemos bem feitos, como já discutimos, e adequado à política, às normas ambientais, as leis, normas e a política ambiental. Então, é um prazer estar aqui, a gente nessa oportunidade discutindo com você e explanando aí o que nós fazemos, nosso trabalho, que, como você sabe, é muito árduo, mas para mim é muito bacana, eu adoro essa área. Às vezes você dá uma titubeada aí e fala, mas é muita coisa, mas no outro dia tá firme de novo e dá alegria, dá vontade de trabalhar. E vamos em frente. Gostaria que você faça um pouco do teu trabalho, de como é que é feito, que depois eu vou mencionar o meu. Na verdade são os mesmos, mas às vezes eu tenho algum produto que é diferente do que eu trabalho, do que você trabalha lá. Aparece, descartam algumas coisas, pode ser um pouco diferente, não tão comum, que o raio a gama de componentes de eletroeletrônico descartado é muito grande, E nesse avanço de produção e consumo que a gente tem, Então, parece todo dia algumas coisas diferentes.
Para você que está nos ouvindo falar aqui, conversando, né, o Evandro disse que é muito difícil trabalhar com a gestão de resíduos dos equipamentos elétricos e eletrônicos, né, o popularmente conhecido lixo eletrônico, né? E é verdade, né? E alguém pode se perguntar, mas por que vocês fazem isso? Na fala dele já está a resposta, é a paixão. Fazer o que a gente faz é realmente apaixonante. Então, só quem gosta de fazer isso aqui que entende do porquê que a gente faz, né? Copermit, quando surgiu, ainda não existia a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Ainda era projeto de lei. E a gente já falava disso, né, de reciclar eletrônico, né? E eu me lembro que no comecinho da Copermit, quando a gente abordava as empresas e as pessoas, né, para apresentar o nosso trabalho de gestão de lixo eletrônico, de coleta, manufatura reversa, né, e destinar as partes e peças, né, de maneira ambientalmente correta, as pessoas olhavam, reciclagem de eletrônicos? Espera aí, reciclagem de quê, né? Reciclagem da minha batedeira? Isso, né? Reciclagem do meu liquidificador? Isso, né? O meu computador recicla. Então, eu me lembro que quando eu comecei, né, com a Copermit, tinha muito disso no mercado, né? E o nosso dia a dia é de muita luta mesmo, né? Porque existe um mito gigantesco no mercado de que lá no eletrônico tem ouro, né? Eu vou coletar eletrônico e vou ficar rico, né? Eu vou fazer, né, a tal da mineração urbana e vou tirar muito ouro dali. Gente, isso é um mito, né? E isso complica muito o nosso trabalho, porque muitos não reconhecem que o que a gente faz é um trabalho sério, é um trabalho que tem que ser remunerado e reconhecido. Eu sou muito acostumado a ouvir assim, eu vou doar para vocês o meu descarte de computador, né? E eu pergunto, ele está funcionando? Ele deveria dizer, não, ele está queimado, não está funcionando. Mas você está me doando, então... Você está me doando ou você está descartando um resíduo, né? Então, eu acho importante esse nosso bate-papo a gente começar a trabalhar essa educação ambiental do mercado, de que quando você descarta um equipamento que ele está em desuso por algum motivo, é obsoleto, né, tá velho, ou tá quebrado, não funciona mais, ele é um descarte de resíduo. E como um descarte, alguém tem que saber o que fazer com isso. Então, é um trabalho, é uma profissão. Então, a gente enfrenta muito isso no mercado e eu imagino que você enfrenta algo parecido também por lá, né? Basicamente, é a mesma situação. Você falou no início a questão dos resíduos do pós-consumo, né? Eu trabalho muito pouco com pós-consumo, no modo geral. Apenas o eletrônico, na verdade, né? Do restante, eu trabalho mais com doações de empresas privadas que querem fazer descartes e a gente dá descaracterização de documentos impressos. A gente se especializou em destruição segura de dados, atendendo ainda mais agora, depois da LGPD, a destruição de HDs, de pendrives, CDs, né, que tem informação. E às vezes, falando um pouquinho dessa questão vocês da cooperativa recebem a maioria, tudo pós-consumo, e o eletrônico vem com certeza junto, né? Mas um volume de pós-consumo vai muito. O pessoal não imagina a dificuldade, às vezes, que as pessoas descartam esse resíduo todo misturado. Então, eu sempre falo assim, não há razão da coleta seletiva se não acontecer na sua casa o descarte seletivo. Então, na sua casa, você descartando seletivamente, você chega para a cooperativa, chega para uma empresa privada, eu não sei. Para quem chegar, que vai fazer a tratativa desse resíduo, ele já chega de uma maneira, sem a gente fala, sem contaminação, né? Porque às vezes a pessoa acha que a gente está ganhando muito dinheiro e na contaminação desse reciclável, a gente já deixou de ganhar, talvez o referente a esse trabalho da gente. E você falou em relação à questão de caixa, que a gente ganha muito dinheiro, eu penso que a gente deveria, nossa classe, ter um subsídio, ter algumas coisas assim, de incentivo a cada vez a gente aumentar, a gente crescer, investir. Estou falando isso como empresa privada. Imagino vocês aqui, como foi falado aqui em algumas palestras que a gente participou já, acham que eles estão fazendo um favor, que as cooperativas estão fazendo um favor. Não está não, gente. É porque onde nós vamos botar tanto lixo? Onde nós vamos botar tanto resíduo? Como é que nós vamos fazer com esse lixo do mundo se não tiver quem faz a seleção, que saiba como classificar, para botar para o transformador, para esse resíduo chegar lá em quem faz a transformação, que faz a reciclagem propriamente dita, que transforma esse reciclável em uma matéria-prima para um novo produto, ou reaproveita esse produto de acordo com as normas, com as leis ambientais também, que não é apenas você preparar um
um resíduo lá, um reciclável lá e ir lá e botar para funcionar. Não, tem que ter, às vezes precisa de lavagem, uma tratativa melhor e também não acontece. Então, essa questão nossa do eletrônico, no meu caso, que tenho mais eletrônico, eu fui tentando agora me especializar em grandes volumes. Então, eu tenho parcerias hoje que outro fator grave para a gente também, depois você vai falar um pouco, eu acredito, que nós estamos sofrendo com a falta de mão de obra. Uma escassez de mão de obra para nós está muito grande. Inclusive, para as pessoas que trabalham comigo, meus colaboradores lá, meus parceiros de trabalho, muito obrigado por todos aqueles que estão comigo, estão aí também aí nessa vontade, nesse amor a reciclar e trabalhando, porque a reciclagem, os resíduos hoje em queda, passou uma fase agora que eu não me lembro de um período tão longo de baixar preço e não subir, né? Não oscilar de acordo com outros anos. Mas, como a gente tem amor pelo trabalho, e nós vamos trabalhando. E a gente vai tentando buscar como empresa privada, acredito que vocês também, né? Nós estávamos discutindo isso que favoreceu esse nosso bate-papo. A gente comunga aí dos mesmos problemas, a gente busca o diferencial. Então a gente vai tentando diminuir a mão de obra e buscando parceiros que hoje, por exemplo, eu tenho parceiros que recebem até a linha branca. Hoje eu estou autorizado a receber, ser um ecoponto de recebimento até da linha branca, que são ar-condicionado, né, geladeira e tal. E eu apenas faço a classificação e envio para eles, né? A gente faz uma logística e manda para eles. Então eu não tenho manufatura desses equipamentos maiores, ficando apenas com a informática, que é um volume maior, e os eletroeletrônicos de menor porte. Então é isso. É uma parte. Como é que você está lá, né, nesse setor, nessa área também? Evandro, você trouxe algumas coisas que eu acho muito importantes não deixar passar e até reforçar, né? Já está muito clara a complexidade da gestão, né, dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, né, o nosso lixo, né, eletrônico. É complexo lidar com isso, né? Você falou da segurança de dados e isso, para mim, chama sempre muita atenção, porque nós, como consumidores, a gente aprendeu eu vou comprar um produto novo, eu pesquiso no mercado onde comprar. Eu verifico o fornecedor, eu verifico se tem garantia, ou seja, eu de certa forma, eu busco uma certa segurança de que aquilo que eu estou comprando e quem está me fornecendo aquilo é um fornecedor idôneo, reconhecido, né? Mas nós não temos o mesmo comportamento para descartar. Então, se você, né, se a gente pudesse replicar esse comportamento de consumidor no comportamento de quem vai descartar o resíduo, então eu tenho um equipamento aqui que eu vou jogar fora, não serve mais para mim. Onde? Por que não pesquisar? Porque se pesquisar vai encontrar empresas sérias, né? Vai encontrar Copermit, vai encontrar a Ecoai, empresas sérias no mercado que são habilitadas para fazer essa gestão. E por que é importante estar habilitado? Porque você tocou no ponto dos dados, né? E no eletrônico tem muitos dados particulares, é sensível. Então é muito importante quando você descartar algum equipamento que tenha dados seu, celular, o computador, o notebook, o tablet, ali tem dados seus. Então tem que ir para uma empresa séria, né, habilitada, licenciada, porque a gente sabe que ela vai ter o cuidado da preservação do sigilo, né, e um processo que vai garantir que aqueles seus dados não serão utilizados de maneira alguma. Então isso é muito importante, né, vai ser destruído. A destruição segura de dados, né? Isso é muito importante. Então é um ponto que você pegou que me chamou a atenção. O outro é que a gente vive discutindo muito, que é o pagamento por serviço ambiental, né? Ninguém discute pagar um médico particular, ninguém questiona pagar um professor particular, um dentista, né? um psicólogo, né? Ninguém questiona. E não tem que questionar, porque são profissionais. Mas por que ninguém paga pelo serviço ambiental que um gestor de resíduo, né, oferece para o mercado? Por que as cooperativas não podem ser remuneradas pelos serviços que elas fazem, né, o impacto que elas têm no meio ambiente, né, para fazer uma gestão de resíduo que a gente sabe que não é sustentável? A conta não fecha. Você desmonta uma multifuncional, o tempo que você gasta desmontando ela, o que você arrecada vendendo as partes e peças para reciclagem, não paga o processo. A conta não fecha. Mas alguém tem que fazer, né? Então, isso também me chamou muita atenção, porque é uma limitação. Esse não reconhecimento do serviço prestado,
das empresas cooperativas que fazem essa gestão de resíduos, né, eletrônicos, né? E, por fim, né, como eu já tinha apontado no começo, por que fazemos? É pela paixão mesmo, é porque eu, particularmente, né, trabalhando em cooperativa, entendo e defendo que é uma maneira ideal de inclusão social, porque exige técnica e conhecimento para lidar com o eletrônico. E você pegar um trabalhador e você qualificá-lo na desmontagem, na manufatura reversa, para destinar a fazer a gestão dos resíduos, é uma indústria ao contrário. Em vez de entrar partes e peças aí com um produto montado, não. Entra um produto todo montado, o processo é igualzinho industrial e vai sair na outra ponta partes e peças, que tem que ter técnica, qualificação para poder fazer a destinação, né? E a gente não consegue mão de obra. A gente não consegue contratar. Se hoje aparecerem 10 pessoas querendo trabalhar na minha cooperativa, eu contrato as 10. E do mesmo jeito, lá na cooperativa, estou com poucos cooperados, digamos assim, sobrecarregados, né, com muito trabalho, porque a gente não consegue contratar. E eu já entendi que não é só a cooperativa, tá geral no mercado, todo mundo está com dificuldade de contratar mão de obra, né? Então, na sua fala, eu me identifiquei com muitas coisas, porque independente se é cooperativa ou uma empresa privada, estamos no mesmo mercado, enfrentando as mesmas dores, né, e os mesmos desafios. Sim. E você falou dos dados, eu acho engraçado assim. Quando entra matéria-prima, produto, sai um produto lá, produto final. Aí a gente faz ao contrário, pega o produto final e volta a matéria-prima que vai ser reciclada e vai voltar a fazer algum outro produto, né? Que tem ferro, plástico. Nós enfrentamos lá, temos uma dificuldade muito grande com a questão do plástico do eletrônico. Eu tenho um parceiro em São Paulo, em Diadema, que ele faz injeção e sopro de termoplásticos. A gente é parceiro e amigo, conheci ele porque eu forneci há muito tempo para ele um projeto para fazer caneta do plástico do eletrônico. E conheci ele, ficamos parceiros de negócios e hoje somos amigos. Amigos familiares, tá? Vai até para o interior, vem para cá com a família. E a gente já tinha dificuldade, isso em 2008, 2012, 2014, desse plástico. Agora, então, devido a preço, a dificuldade de classificação, que gera, você já tem esse conhecimento também, o plástico do eletrônico, nós chegamos a identificar, assim, rapidinho, mais de 12 tipos de plástico. E a gente sabe que o plástico, na hora de reciclar, de transformar ele ou em pellets para novos produtos, ou a gente fala, moe-se para descaracteriza de uma gramatura que ele vai injetar ou soprar direto um produto, né? Não passando pelos processos de granulação, né? Até chegar na granulação. O que acontece? Tem plástico que não funde um com o outro. Então, no Brasil, nós não temos ainda uma tecnologia que faz a fusão de classes de plástico. Uma tem uma fluidez maior, outra tem uma fluidez menor, e aí a base de transformação deles é a temperatura. Então, você não consegue homogeneizar esses plásticos. E hoje eu tenho... chega num momento que as pessoas têm que entender que o nosso residual, eu não jogo em qualquer lugar, eu não posso infringir as normas. Se eu me habilitei, estou capacitado para fazer um bom trabalho, eu não posso jogar em qualquer lugar, descartar de qualquer jeito. Eu descarto com aterro de classe ou para coprocessamento. Então, assim, a gente tem o custo, além disso, tem o custo do rejeito que sobra do que nós reciclamos, tiramos para reciclagem. Então a gente tem um rejeito que a gente ainda tem que pagar para descartar. E a dificuldade nesse sentido de rejeitos muito de custo se torna, voltamos daquela conversa, a conta não fecha. Então aí você, ao invés de você ter rentabilidade, você acaba aí um lote de equipamentos ficando aí empatado ou devendo, tendo que pagar para descartar o resíduo. Só finalizando, voltando um pouquinho no distribuição de dados, nós fazemos essa de material impresso, documentos impressos, né, tudo mais, e eu acho engraçado, às vezes o cara tira o HD do computador, pega
uma chave de fenda ou uma caneta, vai lá e risca o HD. Ele acha que estragou o HD, destruiu o HD. É só uma dica aqui agora para quem faz isso, que isso aí não destrói o HD. Né? Às vezes você fez o risquinho que você fez, não resolve nada, ele vai funcionar. Ou dependendo, se você não destruir fisicamente, não desmontar o HD, não destruir ele fisicamente de uma maneira que impeça substituição de peças nele, se tirar a placa que você riscou lá e botar uma outra placa de um HD semelhante, do mesmo procedência, série, tudo mais lá, direitinho, lá, do mesmo modelo, né, tudo mais, o HD vai funcionar. Então, por que nos Estados Unidos, acho que China ou Japão, se eu não me engano, eu li uma matéria, agora não posso falar aonde foi, mas existiam os garimpeiros eletrônicos, eles garimpavam o lixo das empresas para pegar HD, pendrive, para tentar ver o que tinha de informação para poder até sacanear lá o dono da empresa. Então, se não destruir fisicamente, normalmente não destrói o HD. Eu gosto de riscar, passar em cima, queimar com isqueiro, isso aí nem sempre resolve, né? Então, não sei se isso acontece com você lá, esse tipo de coisa, mas é uma dica aí para quem descarta equipamentos. Máquina fotográfica, não olha se tem o chipzinho lá, o cartão de memória, manda com fotos. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. E quando descarta pra gente, a primeira coisa que eu faço é uma checagem antes. A gente tira, bota no envelope, no lacre, de onde veio, tal lugar. Devolve. Aí o cara faz o que quer, né? Se tiver. Então, descartar para uma empresa qualificada que tem treinamento, que treina o seu pessoal, é muito importante por isso. Você tem a segurança de não ter aí suas imagens, seus dados aí vazados, né? Olha o nosso Valverde aí fazendo conexões, né? A gente conhece ele há bastante tempo e viemos nos conhecer hoje aqui, né? E depois eu trocar figurinha, porque eu quero contato desse teu amigo aí do plástico, porque plástico, né? Falando bem no popular aqui, né? É um baita BO. É muito complicado no eletrônico, né? Trabalhar com plástico, né? É difícil demais, muito difícil, né? E aí faz sentido o pagamento por serviço ambiental, porque a gente não consegue sobreviver, né, da comercialização do resíduo. E aí eu fiquei muito curioso, né, depois eu te provoco essa pergunta, porque quem está nos ouvindo pode pensar, tá bom, vocês estão fazendo por quê? É óbvio que a gente faz porque a gente está apaixonado pelo que a gente faz, a gente gosta do que faz, e especificamente a Copermit, a gente é habilitado na Prefeitura de São Paulo. Então a gente faz parte do programa de coleta seletiva da cidade de São Paulo. Então, somos a única habilitada em São Paulo que faz os eletrônicos. Por isso que a gente faz também as embalagens pós-consumo. Então, tem os dois mercados que são diferentes. Os plásticos que eu vendo na planta, né, na filial, onde eu comercializo, né, as embalagens pós-consumo, não tem nada a ver com os plásticos que saem da triagem, né, da desmontagem, manufatura reversa dos eletrônicos. São mercados diferentes. Né, e são, né, empresas diferentes que trabalham nos dois mercados diferentes. Então, você não tem lá, né, empresas em comum que vai me comprar tudo que eu produzi da filial e também tudo que eu produzi da matriz, né, do eletrônico, são diferentes. E aí eu só consigo fazer o trabalho porque eu sou habilitado na Prefeitura de São Paulo. E nesse programa da Prefeitura de São Paulo, quem paga o aluguel onde eu estou trabalhando hoje, né, é a Prefeitura, que é a luz e a água. Então, se eu tivesse que ter esse custo também, eu não conseguiria sobreviver. Não tem como fazer. Né? A conta já não fecha desta forma, já é difícil assim. Imagina sem apoio. Então, né, a gestão de resíduo, né, a gente assegurar que tudo isso que está contaminando o nosso meio ambiente, né, e o eletrônico tem uma particularidade porque a gente devasta o meio ambiente, a gente tem impacto negativo gigantesco para tirar, né, os minérios, para tirar, né, os recursos naturais da natureza. A gente fabrica os nossos equipamentos, que tem muitos aqui sendo usados hoje, por exemplo, né, nesse nosso bate-papo aqui, para levar essa informação para quem está nos assistindo, né? A gente vê mau uso de tecnologia, gente que usa tudo isso aqui pro mal, digamos assim, e depois eu descarto indevidamente, eu perco a oportunidade de recuperar desse material que já saiu da natureza, perco isso. Esse material, ele polui o meio ambiente, ou seja, ele tem um impacto negativo, porque ele volta, né, de forma ruim para a nossa saúde. A gente sabe que os metais pesados que compõem o eletrônico têm um efeito cumulativo, né? A gente vai se envenenando de pouquinho e não sai do nosso organismo, né? E ainda por cima, como não aproveitei e poluí, aumentando o impacto, eu vou de novo na natureza pegar, né, mais ainda recursos naturais. Então, eu entendo que o nosso trabalho ele é essencial, importantíssimo,
para assegurar que a gente não precise mais tirar da natureza e continuar aumentando, ou né, fazendo com que esse ciclo permaneça, né, sempre assim, tá bom, eu tirei já da natureza, já estou usando, então deixa eu usar de novo esse minério, esse recurso natural. Então eu entendo que o que a gente faz mas é muito, muito importante. Essa questão da diferença dos plásticos, né? Se não fosse esse balanço, acredito eu, na minha visão, por ser uma empresa privada, essa balanço entre o pós-consumo e o eletrônico, que você tem aí todo um trabalho, realmente não seria viável. Nós lá dedicamos ao que é mais rápido de produção, para que você tenha um ganho, e depois, em parceria, vai destruindo e descaracterizando, ou às vezes nem descaracteriza, vai direto. Tem material que chega num ponto você fala, não, isso aqui vamos tentar descaracterizar ao máximo, e aí esse aqui vamos para coprocessamento, que é mais rápido. Então é uma saída para você poder ter a rentabilidade, né? Quem conhece a nossa área sabe do que eu estou falando. E um outro fator que eu vejo gravante e necessário para a gente é que a gente precisaria ter um respaldo do órgão regulador da nossa classe, principalmente por essa questão do plástico. O plástico proveniente da manufatura do eletrônico, e aí tudo que a gente apura dos resíduos eletroeletrônicos. A gente deveria se reunir, ter alguém que colocar a gente junto aí para discutir e arrumar uma saída para esse eletrônico, parte do eletrônico que está ficando já se acumulando nas nossas bases. Por exemplo, chegando a um ponto de você ter que encaminhar para coprocessamento ou para aterro, porque você não consegue processá-lo em forma de reciclagem. Então aproveita essa oportunidade para o órgão regulador, ou quem é que identificar aí, ver esse nosso bate-papo aqui, esse podcast, um podcast de bate-papo, se existir algum órgão regulador ou alguma empresa que já tenha a solução para esse mix de plásticos de eletrônico, por favor, entre em contato com o Ambiente Valverde. Eles têm nossos contatos aqui, e não só nós vamos poder indicar N empresas aí, N cooperativas que demandam aí, tem essa necessidade desse mesmo problema de destinação desse plástico do lixo eletrônico. Para fechar, né, o nosso bate-papo aqui, nossa conversa, porque de verdade a gente vai ficar a noite inteira aqui falando e a gente não vai esgotar assunto, tá? Vamos muito ficar assunto aqui muito tempo. Tem assunto para muito assunto, isso é verdade, né? Então, para encerrar, você trouxe uma palavra que ecoa aqui para mim, que é o incentivo, né? E vou fazer uma fala muito difícil, tá? Tem coisas que a gente não deve falar, porque quando chegar do outro lado, o pessoal interpreta errado, né? Então eu vou tentar falar da melhor maneira possível, tá? Quem estiver nos ouvindo, por favor, né, prestem muita atenção no que eu vou dizer, é uma fala muito difícil, né? Eu consigo entender, né, que para a gente incentivar o consumidor a descartar corretamente, tem que ter programas de milhas, de pontuação, tudo isso eu consigo entender. Mas eu fico muito triste, né? Isso eu pessoalmente dizendo, que você precisa incentivar uma outra pessoa a fazer o que é correto. Eu de verdade fico triste, mas por que eu tenho que fazer um programa de incentivo, de milhagem para um cidadão, né, que é cidadão, que é um ser humano, que está, né, inserido no meio ambiente, fazer o que tem que ser feito, que é descartar corretamente? Então eu preciso criar remuneração para que este cidadão faça o que tem que ser feito. Então é uma fala difícil, não estou criticando o sentido de não tem que ser feito, eu reconheço, infelizmente a nossa sociedade é assim, nossa cultura é assim, isso tem que ser feito, mas vamos chamar de desabafo, né? É triste saber que a gente tem que ser incentivado a fazer o que é correto. Pessoal, que vocês têm aí Copermit, tem aí com a sustentabilidade, existem outras pessoas habilitadas também no Brasil, em São Paulo, no Brasil, né? De repente você sabe onde descartar o seu lixo eletrônico, faça um esforço, leve até o ecoponto dessa empresa, seja privada, seja cooperativa, OCIP, qualquer que seja a classe dela, além de vocês ajudar quem está ali na ponta, ali no final fazendo o trabalho, um favor que você faz para você mesmo, para os seus futuros
familiares e preservando o meio ambiente. Um dos materiais que vão com o eletrônico, que é prejudicial à saúde, e nós temos que depois dar destino, e aí, como é que a gente vai falar para a pessoa? Não tira a pilha, não deixa a pilha com o eletrônico, não. Vem muita pilha. A pilha é um contaminante agravante, você sabe. Então, a gente faz o descarte depois correto da pilha, que a gente destrói lá e tira ela lá. Então, assim, há como ter parcerias para esses descartes também com outras empresas privadas, com empresas incentivadoras, empresas que queiram apoiar nosso trabalho também. A gente está aí aberto, acredito que a Copermit também. Pode entrar em contato com a gente vai ter o maior orgulho e respeito e honra, gratidão pela parceria que quiserem ter com a gente aí. Bom, um até mais e um beijo no coração de todos vocês que estão nos assistindo aí. Obrigado mais uma vez ao Valverde pela oportunidade e vamos ver se a gente consegue fazer mais podcasts aí, trabalhar mais ainda essa questão dos resíduos.